A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou me recuperando aí ainda de uma gripe maldita, uma gripe forte que nos acometeu aí, mas nós estamos aqui para trazer mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Ainda não estou conseguindo falar muito bem, estou cansado ainda, mas o Senhor é bom e vai nos ajudar nós a estarmos ministrando aqui esta aula para vocês. É um prazer enorme, Eu tenho um prazer enorme de poder estar aqui todos os dias com vocês, trazendo sempre um vídeo novo aqui nesse canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos chegando ao final desse trimestre. Hoje é a 12ª lição, Nós temos aqui uma lição maravilhosa, como todas as demais, que vai nos falar sobre esse trimestre, amado, ele fala sobre o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Essa lição do dia 22 de junho de 2025, e o título dela é Do Julgamento à Ressurreição. Eu fosse você, não saía deste canal por nada, deste vídeo, porque Deus tem coisas maravilhosas para estar entregando para nós nesta aula. E eu quero aqui, irmãos, trazer um comunicado a todos vocês. O próximo mês nós teremos aí um trimestre também maravilhoso. Eu creio que você vai amar. Não saia desse canal, se inscreva, você que está chegando pela primeira vez, deixe o seu like, seu comentário. Isto é muito importante. Toda vez que você se inscreve no canal, deixa aí o seu sininho ativado, o YouTube vai notificar você de primeira mão, de antemão, os vídeos que nós colocamos aqui. Você vai estar assistindo aí de primeira mão. Isso aí vai nos deixar muito grato, muito feliz, porque é sinal de que a palavra de Deus está chegando muito além, E está indo em lugares que eu não posso ir pessoalmente. A nossa voz está chegando lá, entrando no seu carro, no seu trabalho, no seu emprego, na sua casa, onde quer que você esteja assistindo aí pelas redes sociais. Glória a Deus. Do julgamento à ressurreição. Glória a Deus. E o que é que nós vamos estudar nessa lição, queridos? A lição desta semana conduz-nos ao clímax da obra redentora de Cristo, sua morte vicária e sua ressurreição gloriosa. Do julgamento injusto à cruz, da sepultura do túmulo vazio ao Evangelho de João, O Evangelho de João aqui ele nos revela que nada saiu do controle divino. Você está preparado para mais essa lição? Então vamos junto aqui estar aprendendo a palavra de Deus. O nosso textuário está em João, capítulo 19, versículo 30, que nos diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui nós sabemos que quando Jesus, ali na cruz, ele gritara Eli, Eli, lama sabachthani, e o pessoal ali os soldados pegaram uma esponja, embebedaram de vinagre e colocaram na boca de Jesus, e ele provando, disse: está consumado. Quer dizer, a obra está consumada, está terminada, aquilo que o Pai me deu para me fazer aqui na terra, já está consumado, eu terminei. E ali ele expirou e morreu. Glória a Deus. Enquanto estava Jesus na cruz, Jesus proferiu 7 declarações conhecidas como as 7 palavras da cruz. Irmãos, essas expressões finais revelam seu coração seu coração compassivo, sua fidelidade ao Pai e a plenitude de sua obra redentora. Primeiro ele disse: Pai, perdoa-lhes. Essa foi uma declaração muito amorosa, uma declaração que é difícil hoje. Alguém está lá te caluniando, te batendo, te escoteando, e você falar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem
o que fazem. Nós vemos duas pessoas que fez isto, foi Jesus e foi Estevão, né? E aqui é a primeira declaração, foi quando Jesus falou lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Né? Sua primeira palavra foi uma oração de perdão por aqueles que o crucificavam, demonstrando compaixão mesmo em meio à dor. E era o perdão para quem estava lhe causando a dor. Ouça isso em nome de Jesus. Se nós quisermos sermos chamados filhos de Deus, nós também temos que liberar perdão sobre aqueles que estão nos maltratando, que estão nos caluniando, que estão fazendo coisas horrendas contra as nossas vidas. A segunda declaração, né, quando ele fala, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23, versículo 43. Aquela declaração, amados, quando um daqueles moços que estavam sepultados à direita de Jesus, porque tinha dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, e o da direita reconhecendo Jesus como rei, até porque Pilatos escrevera lá na coroa lá, Jesus, rei dos judeus. E alguém até questionou, falou, não, coloca assim, você deveria escrever, ele disse que é o rei dos judeus. Pilatos falou, não, o que eu escrevi está escrevido. Então Jesus colocou Jesus, rei dos judeus. Aí um daqueles que estava crucificado da esquerda, ele zombava de Jesus, criticava Jesus. Ah, se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva ti, salva nós também. Aí o da direita falou assim, nem mesmo você estando na mesma condenação, você não temes a Deus? Aí foi quando ele virou para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele viu lá escrito Jesus, rei dos judeus, reconheceu Jesus como rei, e agora ele disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Quem é que entra no reino? Quem é rei? Aí agora Jesus fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta foi a segunda declaração que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Né? Foi a segunda palavra expressa, né? Graça e salvação ao ladrão arrependido que depositou fé em Jesus nos momentos finais de sua vida. Outro sim, esse rapaz aqui, ele não passou pelo batismo nas águas, mas ele creu, ele se arrependeu e foi salvo. Ouça isso no nome de Jesus. A terceira declaração é lá em João, capítulo 19, versículo 26 e 27, quando ele fala, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. É quando alguém chega e fala assim, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, né, e querem falar. Ali estava, aliás, essa passagem aqui, quando Jesus fala, ele está na cruz ali, ele apresenta para Maria, né? Eis aí o teu filho, e apresenta para o filho, eis aí a tua mãe. Então, amados, todos aqueles que fazem a vontade de Deus é filho de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. A terceira palavra, amado, revela a sua ternura filial e cuidado com Maria, confiando-a aos cuidados do discípulo amado. Ouça isso no nome de Jesus. Foi quando ele apresentou ali a João, a Maria e Maria a João, e disse, né, eis aí é teu filho, eis aí a tua mãe, se cuidem, porque eu já estou indo. E a quarta declaração é lá em Mateus 27, versículo 46, Deus meu, por que me desamparaste? A quarta palavra, amada, a quarta palavra central expressa a angústia do abandono experimentado por Jesus ao carregar sobre si o pecado do mundo. Glória a Deus. E quinto, tenho sede. Quando ele falou tenho sede, lá em João 19, 28, foi a quinta palavra, né, que indica não apenas sua condição física, mas também o cumprimento das Escrituras, né, como diz lá em Salmo 69, versículo 21, por ali, demonstrando sua plena consciência do plano divino.
E sexta palavra, sexta declaração, quando ele fala está consumado, João 19:30. A sexta palavra, querido, é um brado de vitória. Embora o sofrimento tivesse terminado, o significado vai além. O plano redentor foi plenamente executado e a vida do pecado paga, e a dívida do pecado, aliás, foi paga. Louvado seja o nome do Senhor. E a sétima, quando ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, Lucas, capítulo 23, versículo 46. Por fim, né, que essa é a sétima palavra, que é uma entrega serena e confiante ao Pai, encerrando sua missão com obediência perfeita. Essas palavras aqui, amados, se organizam em 3 blocos. As 3 primeiras voltam-se para os outros, perdoando os algozes, salvando o ladrão arrependido, cuidando de sua mãe. A quarta se dirige ao Pai, em meio à dor da separação. As três últimas concentram-se em si mesmo, em seu corpo, né, como diz João 19, 28 e 29, sua alma também, e concentra também em seu espírito, né? Lucas 23, versículo 46. Glória a Deus. Vamos para a verdade prática? Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado e na ressurreição, ele conquistou a vitória sobre a morte. Glória a Deus. Você pode fazer uma dinâmica aí, né, uma dupla aí com a sua classe, né? Pode dar um tema, né, uma atividade dupla vitória, né, pecado e morte vencidos. Você pode dar essa tarefa aí para os seus alunos fazerem, né? O público-alvo, classe de adultos, duração estimada aí de 10 a 12 minutos. Objetivo pedagógico, né, compreender que Jesus triunfou sobre o pecado na cruz e sobre a morte na ressurreição, né? Aplicando essa verdade, né, à vida cristã. Material necessário que você pode usar aí, 2 cartões por dupla ou folha A4, né, com os títulos. Primeiro cartão, né, Cruz, vitória sobre o pecado, e segundo cartão, ressurreição, vitória sobre a morte, né? Caneta ou lápis, né, Bíblia ou caderno, é uma opção. E procedimento, formação de duplas, divida a turma em duplas, de preferência com pessoas que não se conhecem, né, se conhecem muito bem, para promover interação. Isso é muito importante numa classe de aula, né, numa classe, para que as pessoas se conheçam, promover ali uma interação com o outro, né? Isso é muito, muito interessante para que haja uma dinâmica ali na classe. A distribuição dos cartões, entrega os 2 cartões para cada dupla, peça que cada dupla leia os títulos, né, e siga as instruções do professor e assim se vai. Então a dupla deve responder de forma simples e objetiva. No cartão 1, né, cruz, o que Jesus venceu na cruz? Aí ele vai colocar como essa vitória impacta aí nossa vida diária. Aí o cartão 2, né, ressurreição, o que Jesus venceu na ressurreição? Que esperança essa vitória nos traz? E assim se vai. Compartilhamento rápido. Escolha de 2 a 3 duplas de 2 a 3 duplas para compartilhar suas respostas. Dê 1 minuto para cada uma. Síntese pastoral do professor. Encerre a atividade dizendo: na cruz, Jesus carregou nossos pecados e cancelou nossa culpa. Na ressurreição, ele derrotou a morte e garantiu nossa esperança eterna. E por isso, vivemos hoje livres da condenação e cheios de esperança. Amém, amados? Isso é muito interessante para mover da classe, né? Louvado seja o nome do Senhor. Leitura bíblica em classe, está lá em João capítulo 19, versículo 17 e 18. Aí pula para o versículo 28, lê até o 30. Vai lá para o capítulo 20 de João, versículo 6 ao 10, tá? Nós vamos estar pulando aqui essa leitura bíblica em classe, até porque o tempo é pouco, nós queremos, eu já tomei muito tempo aqui falando, né? Mas vamos à introdução. Nesta lição iremos abordar a prisão
a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Esses eventos aqui, amado, demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. Né? A obra de Cristo, glória a Deus, a obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. E a palavra-chave desta lição é ressurreição. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o primeiro tópico, rapidinho, sem perca de tempo, né? A prisão e a condenação de Jesus. Vamos falar sobre a prisão, né? Vou falar primeiro aqui sobre a prisão. Irmãos, do Getsemane, aliás, ao pretório, o caminho do Cordeiro. Primeiro, a oração sacerdotal de Jesus. Vamos lá. João 17. Jesus ora ao Pai antes de enfrentar a cruz, intercede por si mesmo, pelos discípulos e por todos os que creriam nele. Mesmo à beira do sofrimento, Jesus pensa nos outros. A oração intercessora é fruto de amor. Quem é que faz uma oração dessa, amado? Por si, pelos outros, por aqueles que irão prendê-lo, por aqueles que irão ofendê-lo. Será que se você sabe que alguém te ofendeu, você vai estar orando para que Deus abençoe? Este é o nosso dever, irmãos. Será que alguém... Olha, pense comigo e responda para si mesmo. Será que você é capaz de fazer uma oração pedindo para que Deus abençoe, para que Deus guarde, para que Deus prospere, para que Deus salve uma pessoa que matou seu filho, que deu uma surra em você, que acabou com sua vida e arrasou de uma forma do avesso? Será que você é capaz de fazer uma oração desta por uma pessoa que te causou tantos males? Jesus, mesmo sabendo do sofrimento que iria passar, das pessoas de quem queria, né, fazer tudo isso aí com ele, Jesus intercedeu por amor. E segundo, o jardim do Getsemane, João 18, versículo 1 e 2. Jesus atravessa o ribeiro de Cedron com seus discípulos e vai ao Getsemane, também chamado Monte das Oliveiras. É um lugar de angústia e entrega todo, né? É um lugar de angústia e um lugar de entrega. Agora, irmão, quero dizer que todo servo fiel de Deus passará pelo seu Getsemane. Desculpem. Onde terá de escolher entre fugir ou se entregar à vontade do Pai. Foi isso que Jesus fez. E terceiro, a traição de Judas. João 18, versículo 3 ao 5. Judas chega com soldados romanos e guardas, né, do sumo sacerdote e o beija, né? O beijo que deveria ser um gesto de afeição torna-se símbolo de traição. Quando ele chega, ele pega e beija Jesus e fala: eu te saúdo, Rabi, e beija Jesus. Jesus fala: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Então você vê que nem todos que está te abraçando, te beijando, é porque realmente é seu amigo, está te admirando, não. Às vezes é uma traição e você não sabe. Quarto, a prisão e submissão voluntária de Jesus. João 18, versículos 6 ao 11. Jesus se apresenta: sou eu, e os soldados recuam e caem. Ele entrega-se livremente. Então Pedro tenta reagir, mas Jesus o impede. Cristo não foi vencido, ele se entregou. A cruz não foi fraqueza, foi obediência. Ok? Muitas vezes você se entregar, muitas vezes você se render, não quer dizer que é fraqueza, você está obedecendo à vontade do Pai. Mas a Bíblia diz que quando alguém te obrigar você a caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém tirar a vestimenta, larga também a capa. Isto, amado, é símbolo de obediência e não de fraqueza. Ouça isso no nome de Jesus. Você está obedecendo a palavra de Deus e Deus com certeza irá te recompensar por isto. Amém? Quinto, interrogatório, né, diante de anais e agressões.
João 18, versículo 12 ao 24, Jesus é levado a Anás, interrogado e agredido. Era um tribunal de cartas marcadas. A sentença estava decidida antes de Jesus ser julgado. Então Jesus é enviado a Pilatos. Você vai ver muito isso aí hoje, tá? Eu falei pra você no começo que eu não estou bem, mas Deus vai nos dar graça, nós vamos ministrar essa aula em nome de Jesus. Então Jesus é enviado a Pilatos, em seguida a Herodes e por fim conduzido novamente a Pilatos. Tá? Tudo isso por nos amar. Tudo isso se entregando em obediência. Quando Pedro, amados, que vê que os soldados prendem a Jesus, Pedro pega da espada e arranca a orelha de Malco, o sacerdote, o soldado, né, que iria ser sacerdote. Arrancou a orelha e Jesus pega aquela orelha e faz naquele momento uma grande maravilha, né? Ele coloca aquela orelha milagrosamente no mesmo lugar e não fica nem cicatriz. E ele fala para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com espada fere, com espada será ferido. Não sabes que eu tenho poder para pedir legiões de anjos ao Pai e ele me salvaria dessa prisão? Mas tudo isso é para que aconteça. Jesus se entregou, queridos. Não foi alguém que foi lá e matou e acabou e não. Jesus se entregou por obediência, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Glória a Deus. Vamos ao segundo subtópico, o interrogatório. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O interrogatório. Do pretório à crucificação, o julgamento injusto. Primeiro, justiça corrompida pelos interesses pessoais. Anás e Caifás, Anás, ex-sumo sacerdote, e Caifás, seu genro e atual sumo sacerdote, conduzem o primeiro inquérito de Jesus, né? Eles interrogam com perguntas capciosas, buscam flagrantes de blasfêmias e não têm interesse, na verdade, mais em eliminar o problema que ameaça sua influência religiosa. Para nossa reflexão, é importante, irmãos, destacar que o desejo de honrar a verdade divina deve prevalecer sobre qualquer vontade de autopreservação ou ganho pessoal. Segundo, vaidade e irreverência perante o sagrado. Herodes Antipas, né? Enviado a Herodes, Jesus se torna objeto de zombaria, né? O tetrarca veste-o com um manto luxuoso e, apesar de ter ouvido falar dos milagres, permanece indiferente ao mistério do reino. Depois devolve Jesus a Pilatos, como mero entretenimento ali. A irreverência de Herodes revela a cegueira espiritual de quem procura espetáculo em vez de adoração sincera. Ouça isso no nome de Jesus. E terceiro, medo da opinião alheia e abdicação da responsabilidade. Pilatos reconhece repetidamente a inocência de Jesus, mas teme uma revolta popular e a perda de seu cargo. Ele busca, você vê o interesse pelos bens materiais, por cargo, por posições aqui. Então ele perde, né? Ele tem medo de perder ali seu cargo, né? Ele busca artifícios para se livrar do caso, passando a responsabilidade adiante e finalmente cedendo ao clamor do povo. Né? Mesmo contra a sua própria convicção. A coerência entre convicção e ação é essencial na vida cristã, queridos. O medo do julgamento humano leva ao abandono da justiça divina e ao sofrimento do inocente. Ouça isso em nome de Jesus. Tem muitos inocentes sofrendo porque as autoridades estão temendo, né? Estão temendo perder cargo, estão temendo o que o povo, que a população irá dizer. Então acabam fazendo julgamento precipitado, julgamento errados, ouça isso no nome de Jesus, para defender, para prejudicar o inocente e defender muitas vezes alguém que não merecia estar sendo defendido. Terceiro subtópico, a condenação. Glória a Deus.
a condenação. Vamos lá. Pilatos ele tentou de todas as formas livrar-se desse caso. Logo cedo ele chegou a tentar transferir a responsabilidade aos chefes judeus, a fim de que julgassem Jesus segundo suas próprias leis. Mas eles admitiram não ter poder para aplicar a pena de morte. Em seguida, ele enviou o prisioneiro a Herodes Antipas, esperando transferir as responsabilidades, mas Herodes limitou-se a zombar de Jesus, e devolvê-lo ao governador. Apesar de reconhecer repetidamente a inocência de Jesus, Pilatos temia uma revolta que pudesse custar-lhe o cargo, por isso recorreu a um costume pascal, que lhe permitia soltar um preso como gesto de clemência. Colocou lado a lado Jesus e Barrabás, um insurgente violento ali de reputação infame, e perguntou à multidão qual libertar. Instigado pelos principais dos sacerdotes, todos clamaram pela liberdade de Barrabás. Irmãos, todos sabendo quem era Barrabás, mesmo assim aceitaram soltar Barrabás e matar Jesus. Mas tudo isto era um cumprimento das profecias de Jesus que estava acontecendo. Pilatos ainda insistiu, tentando virar a decisão contra os acusadores, mas sem sucesso. Diante do clamor unânime por condenação, mandou açoitar Jesus. Os lictores romanos usaram o fragrum, a rosague, um chicote cujas tiras continham lascas de metal e ossos projetados para rasgar a carne e deixar feridas expostas. Esse sofrimento cruel enfraqueceu Jesus a ponto de ele não suportar carregar a cruz sozinho até o Gólgota. Tão grandes foram os sofrimentos, tão grandes foram as chicotadas que deram nas costas de Jesus, rompendo ali as suas costelas, dilacerando as suas peles, ouça isso no nome de Jesus. E ele estava tão fraco que tiveram que colocar a cruz sobre as costas de Simão, o Cirineu, para ajudar Jesus até o Gólgota. Ainda em tom de escárnio, irmãos, os soldados vestiram-no a Jesus com um manto de púrpura obtido do caro tinteiro de molusco, e colocaram sobre sua cabeça uma coroa feita com espinhos longos de tamareira. Aquelas pontas afiadas perfuraram sua testa, lembrando a maldição que entrou no mundo em Gênesis capítulo 3, enquanto ao mesmo tempo cumpriam ali a profecia de Isaías capítulo 53. Eles ofereciam a Jesus um cetro improvisado, uma simples cana, e inclinaram o corpo em falsa reverência, zombando da realeza messiânica. Salve, Rei dos Judeus! Pilatos voltou então, amado, ao pretório e apresentou Jesus aos que exigiam a crucificação, afirmando mais uma vez não encontrar culpa em Jesus. Longe de comover-se, os líderes religiosos, amado, ali intensificaram o clamor pela sentença de morte. Naquele momento de injustiça absoluta, pôde-se ver como o ódio distorce o juízo humano. Mas naquele juízo perverso cumpriria no plano divino o propósito de redenção anunciada pelos profetas e consumado pelo sacrifício de Cristo. Quanto sofrimento passou nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, quantas injustiças por mim e por você, para nós estarmos aqui hoje falando deste amor. Este amor imensurável, este amor que não tem fim, o amor de Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Segundo tópico, queridos, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. O caminho do Calvário. Glória a Deus.
o caminho do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, após a tentativa de Pilatos, evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado, como diz João 19,16, sobre os açoites dos soldados. Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. A narrativa bíblica, meus amados, no percurso de Jesus carregando a cruz até o Gólgota, revela não apenas o sofrimento físico de nosso Salvador, mas também profundas lições espirituais. A seguir estão 5 etapas centrais, cada uma fundamentada nas Escrituras. Primeira, Jesus toma a cruz, como João 19, versículo 17. Jesus, já ferido pelos açoites, levanta-se e assume voluntariamente o madeiro. João 19, versículo 17. E segundo, Simão de Cirene, que é o Simão Cirineu, ele é compelido a ajudar, como diz lá em Marcos, capítulo 15, versículo 21. Exausto e fraco, Jesus recebe auxílio de Simão de Cirene, que, a mando dos soldados, carrega parte do peso, como diz Marcos 15, 21. Deus usa inesperados instrumentos de graça para sustentar o servo sofredor. E terceiro, encontro com as mulheres de Jerusalém, Lucas 23, versículo 27 ao versículo 31 por ali. Uma multidão de mulheres pranteiam e lamenta enquanto Jesus passa. Ele as convida a chorar, menos por ele e mais pelo futuro de Jerusalém. Já viu alguém estar ali, alguém está chorando por ele? Tem pessoas que acham bom, né, quando alguém se condói da sua miséria, do seu problema. Não, mas aqui Jesus fala: olha, chore não por mim, chore por vós mesmos, chore por Jerusalém, pelo futuro de vocês, está em risco, olha, chore por vocês mesmos, busquem, chore por vocês não sabem o que virá ainda para vocês enfrentarem. Lucas 23, versículo 28 a 31. Ali Jesus ensinando que ele se orasse pelo futuro de Jerusalém, ensinando que o sofrimento de Cristo tem propósito redentor e alerta profético. E quarto, queridos, despojamento das vestes. Mateus 27, versículo 35 e João 19, versículo 23 e 24. No Gólgota, soldados dividem entre si as roupas de Jesus e tiram sorte pelas túnicas sem costura. Esse ato aqui cumpre em Salmo 22, versículo 18, e anuncia que o rei vindouro permanece vestido de humildade. E quinto, a chegada ao Gólgota e a crucificação. João 19, versículo 17 e 18, chegando ao lugar chamado Caveira ou Gólgota, Jesus é pregado na cruz. Ali ele fica suspenso para que toda a humanidade possa ver o amor que carrega nossos pecados. João 19, versículos 17 e 18. Glória a Deus. Amados, vamos aqui agora para o tópico 2. Subtópico 2 desse tópico 2, A missão foi encerrada. Assim, ciente de sua missão, amada, sua missão na terra estava completada, como diz o versículo 28. Não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. João 19, 30. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Glória a Deus. O termo grego tetelestai pode nos soar incomum, Soar incomum hoje, mas era amplamente utilizado na época. Um servo o usava para relatar ao seu senhor: concluir a obra que me confiaste.
O servo falava assim ao seu senhor, né? Um escravo falava, ó, tetelestai. Ele quer dizer, eu concluí a obra que me confiaste. E foi isso que Jesus falou em João 17, versículo 4. Um sacerdote também o pronuncia ao examinar um animal e constatar que não havia defeito algum. Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus, sem mancha ou sem mácula. Quando um artista finalizava sua pintura ou um escritor concluía um manuscrito também, podia dizer, está consumado. Tetelestai. A morte de Jesus na cruz completa o quadro que Deus vinha pintando e a história que escrevia desde os tempos antigos, amados. A cruz lança luz sobre as cerimônias e profecias veterotestamentárias, revelando seu verdadeiro significado. Entre os usos mais marcantes de tetelestai está o comercial. Ao quitar uma dívida, né, dizia-se está pago. Na cruz, Jesus satisfez completamente os requisitos de uma lei santa e pagou integralmente a nossa dívida. Glória a Deus. Nenhum sacrifício do Antigo Testamento podia remover os pecados. Seu sangue apenas os cobria. Temporariamente, mas o Cordeiro de Deus derramou seu sangue, irmãos. Seu sangue eficaz, que de fato pode tirar o pecado do mundo, como diz João capítulo 1, né? Versículo 29, e Hebreus capítulo 9, versículo 24 ao versículo 28. Glória a Deus. Terceiro subtópico, no tópico 2, glória a Deus, é o sepultamento. Irmãos, Mateus nos dá 3 informações sobre José de Arimateia. Ele era de Arimateia, cidade dos judeus, rico e discípulo de Jesus. Vale lembrar que aqui José de Arimateia não é o sobrenome dele não, tá? Ele era José de Arimateia porque ele morava na cidade de Arimateia. Era a cidade dos judeus. Esse homem era rico e discípulo de Jesus, como vai dizer Mateus 27, versículo 57. Marcos nos dá 2 informações novas sobre ele. Era um ilustre membro do Sinédrio e esperava o reino de Deus também, como diz lá em Marcos 15, versículo 43. Lucas nos oferece também 2 informações importantes, 2 informações novas. Era homem bom e justo e não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros membros do Sinédrio acerca do processo e condenação de Jesus. Lucas 23, versículo 50 e versículo 51. Ok, João, porém, nos dá uma informação extra quando ele diz que ele não teve coragem para assumir seu posicionamento acerca de Cristo publicamente, com medo de... Ele fala que esse José de Arimateia não teve posicionamento acerca de Cristo publicamente, com medo de retaliação, capítulo 19, versículo 38 de João. E esse homem é quem vai a Pilatos reivindicar o corpo de Jesus para ser sepultado. Aí me faz lembrar do John Charles, né? John Charles Haley, né? Diz que outros tinham honrado e confessado Nosso Senhor quando o viram fazendo milagres, mas José o honrou e confessou ser seu discípulo quando o viu frio, ensanguentado e morto. Outros tinham demonstrado amor a Jesus enquanto ele estava falando e vivendo, mas José de Arimateia demonstrou amor quando ele estava silencioso e morto. Por quê? Ele cria na ressurreição, né? Próximo ao Monte da Caveira, onde Jesus fora crucificado, o Gólgota, né? Havia um jardim e ali, em um sepulcro novo, depositaram o corpo de Jesus. Jesus foi sepultado nesse túmulo novo, cavado na rocha perto do Gólgota. O sepultamento aqui, amados, é uma evidência de sua morte e a ressurreição é a prova de sua vitória sobre a sepultura. Glória a Deus. Glória a Deus. Por mais que os soldados, né, eles viram
caíram por terra como mortos, porque eles viram a Jesus ressuscitando, né? Mas foram lá, entraram na mentira lá do chefe e falaram, né, para os sacerdotes, para os sumos sacerdotes, que os discípulos foram lá enquanto eles cochilaram e tiraram o corpo de Jesus. Mas, na verdade, eles viram, eles caíram por terra como mortos, desmaiaram ao ver quão grande, né, gloriosa luz Jesus ressuscitando. Glória a Deus. E até hoje ainda existe pessoas que estão nesta mentira do diabo, né, levando mentira para muitos assim acreditarem. Vamos ao terceiro tópico, o túmulo vazio. É muito bom falar da morte, falar também do sepultamento, mas é maravilhoso quando nós falamos da ressurreição de Jesus, porque nós sabemos que foi uma obra completa. Ele morreu, sim, foi sepultado, sim, mas ele não ficou para sempre na terra, ele ressuscitou. E nós também morreremos e ressuscitaremos com ele, em nome de Jesus. Irmãos, o túmulo vazio. Na lição do primeiro dia da semana, que foi domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro, e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela, como diz Mateus 28:2. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Se o Evangelho de João fosse uma biografia qualquer, o capítulo 20 não existiria, certo? Se você ler biografia, e poderá constatar que a maioria delas terminam com a morte e o sepultamento da pessoa em questão, né? Desconheço uma biografia que fale da ressurreição de alguém. O fato de João ter continuado seu relato e compartilhado seu entusiasmo aqui com o milagre da ressurreição mostra que Jesus Cristo não é como qualquer outro homem, ele é de fato o Filho de Deus. Amém? Se você ler qualquer biografia de alguém, você vai só ler até o final que ele morreu, foi sepultado só. E até aí não ressuscitou ainda. Mas se você leu de Jesus, de João aqui, que João anda aqui sobre Jesus, ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Glória a Deus. Vamos ao segundo subtópico. A ressurreição como base da fé cristã. Irmãos, em primeira abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios, afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis, né? Como diz lá em... Deixa eu ver aqui, acho que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, 14 por ali, né? Então, negar a ressurreição de Cristo é despojar a mensagem cristã de seus 7 pilares essenciais. Primeiro pilar, se Cristo não ressuscitou, ok. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios 15, versículo 13 a 16. Sem a ressurreição, seguimos um Salvador morto e sem poder, ok? Segundo pilar, nossa pregação torna-se vã. Ele fala, Paulo falando, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. 1 Coríntios 15, 14, certo? Capítulo 15, versículo 14. A proclamação do Evangelho perde todo o propósito e se revela inútil. Terceiro pilar, nossa fé é vazia e é vã a vossa fé. 1 Coríntios ainda, capítulo 15, versículo 14 ainda. Se fundamentada em algo que não aconteceu, a crença cristã torna-se um engano. E quarto pilar, somos tidos como falsas testemunhas, se Cristo não ressuscitou, ok? E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo.
Isso é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15. Alegar a ressurreição de Cristo seria atribuir a Deus uma obra que ele não realizou. Então, nós sabemos que Cristo ressuscitou, certo? Quinto pilar, permanecemos nos nossos pecados. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. A morte vicária de Cristo só é válida pela ressurreição. Sem ela, não há perdão efetivo. E sexto pilar, os que dormiram em Cristo pereceram. Fala, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. 1 Coríntios 15, 18. Sem a ressurreição de Jesus, amados, não há esperança de vida eterna para aqueles que morreram em comunhão com Ele. E sétimo, pilares e último, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Sem perspectiva futura, a vida cristã degenera em hedonismo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Irmãos, aqui essa conclusão de Paulo mas de fato Cristo ressuscitou. Esta é a conclusão que Paulo aqui ele traz para nós. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as principais dos que dormem. Paulo, irmãos, ele sabe o que está falando, porque ele próprio ele viu a luz no caminho de Damasco, e ele cai por terra, ou seja, no nome de Jesus. Ele sabe o que está falando, né? É por isso que ele fala, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. A ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos são inseparáveis. Se Jesus venceu a morte, todos que estão unidos a ele também ressuscitarão. Amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ao terceiro subtópico. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Desde o princípio, os inimigos de Jesus, eles tentaram negar, certo? Tentaram negar o fato histórico de sua ressurreição. Primeiro, como eu já falei aqui, os líderes judeus, afirmaram que o corpo de Cristo havia sido tirado de seu túmulo. Aqui trata-se de uma declaração absurda, pois como seus seguidores poderiam ter roubado o corpo? Havia soldados, irmão, havia soldados romanos guardando o túmulo e um selo oficial, um selo oficial romano fora colocado ali naquela pedra de entrada. E além disso, os discípulos não acreditavam que Jesus voltaria dos mortos, Seus inimigos é que se lembraram de suas palavras. Os discípulos nem se lembraram disso. Eles estavam tão preocupados que eles nem estavam nem aí. Eles nem lembraram do que Jesus havia falado para eles. Ele tinha esquecido o que Jesus tinha falado. Eles não se lembraram naquele momento que Jesus ia ressuscitar. Os seus discípulos, sim, foi que se lembraram de suas palavras. Veja só, os inimigos de Jesus e dos discípulos foi quem lembraram das palavras de Jesus, como diz lá em Mateus 27, versículos 62 ao 66. Por certo, não foram eles que roubaram o corpo. Veja só. Segundo, talvez os discípulos tenham recebido visões do Senhor ressurreto e as tenham interpretado como evidências da ressurreição de Cristo, mas não esperavam vê-lo e, portanto, não estavam psicologicamente predisposto a sofrer uma alucinação como seria possível, mas de 500 pessoas terem a mesma alucinação ao mesmo tempo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. E terceiro, é bem pouco provável, queridos, que os discípulos de Jesus tenham ido para o túmulo errado. Observaram com atenção onde ele havia sido sepultado, como diz Mateus 27, versículo 61, Marcos 15, 47, Lucas 23, 55, 57, por ali afora, e assim se vai.
Então, amavam o mestre e dificilmente teriam se confundido quanto ao local de seu sepultamento. A preocupação que as mulheres expressaram ali, quando estavam se aproximando do túmulo, quem removeria a pedra da entrada? Isso era a preocupação delas. Marcos 16, versículo 3, mas a pedra dela chegaram lá, já estava removida, né? Então essa preocupação aqui mostra que sabiam para onde estavam indo. Quarto, quanto à argumentação absurda de que Jesus não morreu, mas apenas desmaiou e depois voltou a si, não é preciso dizer muita coisa, né? Várias testemunhas viram que Jesus estava morto quando seu corpo foi tirado da cruz. Posteriormente, foi visto com vida por testemunhas confiáveis. A única conclusão lógica, queridos, é que Jesus cumpriu sua promessa e ressurgiu dentre os mortos, como ele havia dito. Irmãos, é bem claro quando fala que os soldados, quando foram quebrar as pernas de Jesus, chegou lá, já estava morto, porque não podia quebrar um osso de quem já estava morto, né? A lei deles lá não permitia, e quando chega lá, Jesus estava morto, para se cumprir que nenhum osso dele foram quebrado. Os outros dois ladrões, que estavam à direita e à esquerda, o outro ladrão arrependido da direita e o outro da esquerda, foram quebrados, porque eles ainda estavam vivos, porém Jesus estava morto. Eles constataram que já estava morto, por isso não quebraram. Mas nem mesmo os seguidores mais próximos de Cristo, amados, compreenderam de imediato a verdade maravilhosa da ressurreição. Só aos poucos esses homens e mulheres profundamente entristecidos começaram a se dar conta de que seu mestre estava vivo. Só aos poucos, né? Eles foram, muitas evidências foram acontecendo e tal, Jesus foi aparecendo e tal. Apareceu a dois que estavam indo a caminho de Emaús e eles estavam lá conversando, Jesus aparece no meio deles, daqui a pouco Jesus entra na casa deles e pede ao Pai para abençoar, e eles abrem os olhos, reconhecem Jesus, Jesus se desaparece, eles voltam, né, num passo só, rapidinho. Chegam lá, está todos reunidos também comentando que tinham visto Jesus. E ali foi aquela maravilha toda, né? Então a consciência plena, queridos, de que Jesus havia ressuscitado foi transformadora. Transformou em júbilo as lágrimas de Maria Madalena, né, como de João 20, versículo 1 ao 18. Transformou em coragem os temores dos 10 discípulos, João 20, versículo 19 ao 23, e transformou em certeza a dúvida de Tomé, João 20, versículo 24 ao 31. Então, a ressurreição é a base da nossa fé. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando ao final da nossa aula, estamos aqui já na conclusão, vamos à conclusão rapidinho, para que nós ganhamos tempo aqui, né? A ressurreição do Senhor Jesus, amado, é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne e assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Irmãos, o caminho do julgamento, amados, a ressurreição revela o cumprimento perfeito do plano divino de redenção na cruz. Jesus triunfou definitivamente sobre o pecado, pagando por inteiro nossa dívida. Na ressurreição, ele venceu a morte, garantindo-nos esperança eterna. Nenhuma injustiça ou sofrimento pôde impedir o propósito do Pai. O túmulo vazio, a prova incontestável de que servimos a um Salvador vivo, que transforma nossas dores em esperança, nossas dúvidas, aliás, em fé, né? Fé sólida, e nosso medo em coragem. Que possamos viver com ousadias confiantes na vitória conquistada por Cristo na cruz, anunciando ao mundo: Ele ressuscitou, está vivo e em breve voltará em glória. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Em breve Jesus voltará, porque Ele está vivo, subiu ao céu triunfante e logo, muito em breve, Ele voltará buscar os seus fiéis, buscar a sua igreja, buscar aqueles que se prepararem, que preparar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, amados, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.
Próximo domingo nós estaremos trazendo a 13ª lição, que é a última lição do trimestre, que vai falar sobre renovação da esperança. Se você quer ter uma esperança renovada por Cristo, fique neste canal conectado, se inscreva, deixa aí seu joinha, deixa o sininho aí das notificações ativado para você receber todos os nossos trabalhos. Que Deus abençoe, um forte abraço a todos vocês e obrigado por ficarem comigo até o final, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.